Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. 16 de setembro, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. No dia 16 de setembro, portanto, comemora-se hoje o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa data foi escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas para marcar o dia da assinatura do Protocolo de Montreal, firmado no ano de 1997. Gente, somos a agência CWB de Notícias. Agora a prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, esporte, política, entrevistas, comentários, depoimentos e denúncias, sempre com notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto, tem o comentário do jornal. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente, falo hoje de um volume extraordinário de dinheiro que você, brasileiro, está dando de graça para os políticos, ou melhor, que eles roubaram de você e estão usando agora para fazer política. É isso mesmo. Estão fazendo política e, mais uma vez, com o seu dinheiro, estão pedindo o seu voto. Para você fazer ideia, o montante é 4 bilhões 961 milhões 519 mil mais 777 centavos. Isso representa a maior soma de recursos já destinada ao fundo desde a criação no ano de 1917. É o fundo partidário, gente. Esse dinheiro foi distribuído em 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso com base em critérios específicos. Então vamos fazer uma conta muito simples aqui. Vamos pegar esse montante de 4 bilhões e 4 bilhões, repito, 961 bilhões. Vamos pegar esse 4 bilhões e arredondar para 5 bilhões de reais. Então vamos dividir esse dinheiro em 32 partidos e repassar para cada um uma quantia que vai continuar sendo fabulosa. Vai ser considerada um absurdo. É muito dinheiro. Isso vai somar 155 milhões de reais. Repito, 155 milhões de reais se fossem divididos igualitariamente. Mas, lógico, tem partido aí, os partidões, que ficam com a maior parte desses recursos. Só que essa divisão é proporcional. Por isso tem partidos que ficam com mais dinheiro. Mas o que está causando assim um descrédito maior do que já é que
ninguém fica sabendo aonde está sendo gasto, aonde estão gastando esse nosso dinheiro, esse meu dinheiro, esse teu dinheiro. O que os candidatos estão fazendo com esse dinheiro? É um volume monstruoso de dinheiro que, logicamente, foi tomado de você para dar para os políticos fazerem o que? Política. Só que tem mais um só aí. Só que agora eu peço licença para perguntar aonde está sendo gasto todo esse dinheiro. Pelo que se apresenta, chego a pensar que esse dinheiro está sendo colocado na cueca, está sendo colocado no colchão, no travesseiro, no sutiã, na bolsa ou na maleta, como aquele deputado do Paraná fez. O que eles estão fazendo com o nosso dinheiro? Então venho aqui convocar as autoridades desse nosso Brasil para ver isso mais de perto. E fazer o quê? Dar as devidas informações para quem? Para nós. O que os políticos estão fazendo com esse dinheiro que nos foi tomado? Então, eu peço a atenção do Ministério Público, peço a atenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, peço a atenção também dos ministros do Superior Tribunal Eleitoral, peço também à Polícia Federal, peço a todas as pessoas que têm responsabilidade pública a nos dar o quê? Satisfação. Todos nós queremos satisfação de aonde está sendo gasto ou o que estão fazendo com esse dinheiro tomado na mão grande, por lei, de você, brasileiro. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. O Brasil está vivendo uma incerteza jurídica e, infelizmente, estamos vendo que quem mais deveria zelar pela nossa Constituição está se omitindo. Como quem? Como os deputados, como os senadores e também como aquela instituição que representa os advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil. Digo isso, sabe por quê? Digo isso com relação ao abuso de autoridade e desrespeito à Constituição praticado por quem? Pela excelência, pelo ministro Alexandre de Moraes. O programa da Central TV Brasil, o nosso jornal, foi ouvir um renomado jurista para expor aqui a realidade da lei. Veja isso. O texto constitucional é muito claro ao estabelecer a divisão entre poderes e instituições. O Ministério Público é o titular da ação penal e, portanto, cabe ao Ministério Público a propositura da ação penal. Ocorre que no Brasil, atualmente, nós temos verificamos uma alteração desses valores, no qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já foi integrante do Ministério Público, hoje ele concentra em suas mãos a titularidade da ação penal, ele vai investigar e ele vai julgar. Lamentavelmente, o que vivenciamos hoje, no caso dos empresários, que de alguma forma manifestaram ali num grupo restrito de WhatsApp as suas ideias, suas brincadeiras, as suas opiniões, isso foi levado a tal ponto que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Primeira questão, não se sabe por quê, em decorrência de que essas pessoas não possuem prerrogativa de foro. Segundo, assiste
caso, né, houvesse alguma violação à lei, primeiro, ao Ministério Público denunciar. Segundo, a Justiça Federal e não o Supremo Tribunal Federal avaliar se aquela denúncia está dentro daquilo que o Código de Processo Penal determina para o seu recebimento. E o Judiciário julgar, não o Supremo Tribunal Federal. Então há uma completa inversão de valores no momento atual do Brasil. E isso, como professor de Direito Constitucional também, isso me causa extrema perplexidade e entendo que isso transborda por completo a competência do ministro do Supremo Tribunal Federal, que está concentrando poderes que o texto constitucional não lhe ofertou. Que a natureza é um santo remédio para o nosso estresse diário, isso não é novidade para ninguém. Só que desta vez um estudo científico mostra que 1 hora em contato com o verde pode reduzir consideravelmente as chances de desenvolvimentos de transtornos emocionais, como o estresse, e além disso, a pesquisa também está mostrando que as pessoas que moram ao redor de muita natureza têm maior controle do estresse e também relações frente ao perigo. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Max Planck, na Alemanha, e contou com o acompanhamento de diversos voluntários em diferentes perfis, como classe social, profissão, idade e sexo. Então isso é muito bacana. Não é de hoje que as pesquisas têm demonstrado que mesmo dentro da cidade, o contato com o verde pode trazer benefícios também aqui ao cérebro. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia elevou a projeção para o crescimento da economia este ano, enquanto que a estimativa para a inflação teve recuo. As projeções estão no boletim macrofiscal divulgado e a estimativa para o aumento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, foi de 2% para 2,7%. Em relação ao boletim divulgado em junho, e o reflexo do aumento do emprego, do desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de investimentos, foi uma referência. A revisão altista para a atividade econômica em 2022 se deve principalmente ao resultado do PIB do segundo trimestre, com um crescimento de 1,2%, na margem superior ao estimado, e a tendência positiva dos indicadores já divulgados para o terceiro trimestre de 2022, informou a instituição. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci,
2180. Precisão na informação. Olá, e hoje eu chamo novamente a atenção de vocês aqui para uma questão que é de relevância geral e você precisa estar muito atento quanto à regularidade do seu imóvel, o processo de regularização necessário para que você se torne de fato proprietário deste imóvel. Vejam que mais de 30% dos imóveis brasileiros são vendidos, comercializados de forma irregular. E isso não é bom. Não é bom porque enquanto você comercializar imóveis dentro desta modalidade, ou seja, de forma irregular, você não consegue, aquele que compra, ter a titularidade, né, desse imóvel, enquanto que aquele que vende permanece na titularidade desse imóvel. Isso é muito complicado, pessoal. Por isso sempre digo a vocês, regularizem esses imóveis, façam as respectivas transferências quando houver essa aquisição. E claro, se cerquem de todos os cuidados necessários com a contratação de uma assessoria jurídica para análise da documentação, das certidões, matrícula atualizada, porque você pode correr inúmeros riscos de adquirir um imóvel e, na verdade, nem sequer conseguir transferi-lo para você. Então, preste muita atenção nisso para que você sempre tenha acesso também ao seu direito, porque é isso que a gente procura levar aqui para você, acesso a direitos. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! O jornalista Mark Souza, do portal da RIC, explica que dirigentes do PT estão preocupados com o desenrolar da campanha de Roberto Requião. O plano era tornar o ex-governador do principal cabo eleitoral de Lula no Paraná, mas ele não decola. Nas pesquisas ao governo do estado, em meio a condenações por fake news, declarações de desrespeito à propriedade privada, apoio radical ao MST e estranhas movimentações financeiras de familiares, a campanha do veterano estagnou. Já existe questionamentos na cúpula petista se foi um bom negócio apostar em Requião. O crescimento de 1,1% de serviços em julho superou as expectativas do mercado, indicando o desempenho mais positivo do setor e reforçando a tendência de revisões altistas para o Produto Interno Bruto de 2022. Afirmam especialistas. A alta mensal foi a terceira consecutiva do indicador, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com isso, o ganho acumulado entre maio e julho é de 2,4% em relação a julho do ano passado. O volume do setor cresceu 6,3% na 17ª taxa positiva, seguida passada por essa comparação. A expectativa do mercado era que os serviços teriam um avanço mensal de 0,6% e alta anual de 5,6%. Com o resultado, o setor se encontra 8,9% acima do patamar pré-pandemia. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, no Reino Unido, na próxima segunda-feira. O convite à cerimônia foi encaminhado à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado, o senhor presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite, informou o Ministério das Relações Exteriores, em nota. De lá, Bolsonaro deve viajar direto a Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento está marcado para o dia 20 de setembro. Tradicionalmente, o discurso do presidente brasileiro abre a conferência. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222
1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. A atividade econômica brasileira registrou alta em julho deste ano, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. O índice de atividade econômica do Banco Central apresentou um aumento de 1,17% em julho de 2022 em relação ao mês anterior. Nesse período, teve, portanto, acréscimos. Os resultados do Banco Central vêm oscilando em abril e maio e teve queda em julho e apresentou crescimento de 0,69%. E agora, mais uma alta em julho. O IBC do Banco Central atingiu 145,55 pontos, na comparação com julho de 2022. Houve crescimento de 3,87%, sem ajuste para o período, já que a comparação é entre os meses iguais, no acumulado em 12 meses. O indicador também ficou positivo em 2,09%. No Jornal da Central TV Brasil, notícias do litoral do Paraná, com o repórter Alex Ferreira, destacando morte de animais. Começa agora as principais notícias da cidade de Matinhos, aqui no litoral do Paraná, para o Central Paranaense de Notícias. Quase 500 encares de animais são registrados em um mês no Paraná, diz o FPR. Com 457 registros, agosto foi o mês de 2020 com o maior número de encares de animais no litoral do Paraná. Entre os animais encontrados estão aves, répteis e mamíferos marinhos. Entre as cidades com número de registros estão Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Guaraqueçaba e Paranaguá. A bióloga Liana Rosa, gerente do LEC, explica que apesar do número apresentar-se alto, está dentro da média anual. Segundo ela, nesse período do ano, os animais estão migrando e ficam sujeitos às condições ambientais. Entre janeiro e setembro de 2022, foram 1.552 animais registrados, encontrados encalhados, segundo dados do laboratório. E durante todo o ano de 2021, foram quase 3.000 animais, e em 2020 foram 2.050. Segundo o LEC, 94% dos animais registrados em agosto foram encontrados mortos. Os outros 6% foram resgatados pela equipe do laboratório. De acordo com a veterinária Renata Soares, eles são recolhidos e recebem um tratamento especial até estarem saudáveis o suficiente para retornarem para a natureza. O que fazer se achar um animal nessas condições aqui no litoral? O laboratório orienta que caso alguém encontrar um animal vivo ou morto, que não toque nele, e entre em contato com a equipe por meio do telefone 0800 642 3341 ou pelo WhatsApp 41 9213 8746. Bom, essas foram as informações aqui da cidade de Matinhos, do litoral do Paraná, para o Central Paranaense de Notícias. É com você, Johnny, aí do estúdio. O Brasil foi o quarto país com maior volume de investimentos e no primeiro trimestre de 2022, de acordo com dados das principais economias do planeta, compilados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, e também pelo Banco Central. O relatório do CDE, que traz os volumes investidos nos 3 primeiros meses do ano, nos traz o valor que entrou no mercado brasileiro,
O produto de levantamento coincide com a greve dos funcionários do Banco Central, que atrasou a divulgação. Uma série de indicadores, inclusive o de investimentos. O bom desempenho do setor de serviços e construção civil tem ajudado no crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, com patamares acima do esperado pelo mercado. A afirmação é de Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, IFI, e ela avalia que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, de junho, veio acima do esperado pelo mercado, com alta de 1,17%. O dado está alinhado muito com essas questões da melhora do setor de serviços, que tem relação com a melhora dos indicadores do mercado de trabalho e retomada das atividades presenciais, bem como a recuperação de alguns setores industriais, como construção civil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora a alegria do povo. O futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, bom dia. Muito frio nessa sexta-feira. Bom dia, Natasha. Bom dia, nosso Zé Domingos. Zé, primeiro o técnico Guto Ferreira não sabe quem colocar no ataque. O Martini está suspenso, terceiro amarelo. O Léo Gamalho volta de lesão, já ficou no banco na passada e pode não começar o jogo nesse sábado amanhã, portanto, diante do Botafogo. Botafogo, o pior mandante em casa. Curitiba, o pior visitante, meu caro Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. O Curitiba Futebol Clube tem um caminho neste jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Qual este caminho? Vencer, vencer e vencer. Chegou a hora do Curitiba ganhar uma partida fora. Curitiba perdeu todos os jogos fora. Não ganhou uma partida sequer fora dos seus domínios. E justamente por esta campanha pífia fora dos seus domínios é que o Curitiba está nesta situação de dificuldades entre os últimos colocados. Também entre os últimos colocados está o Botafogo. Detalhe, que o Curitiba é pífio nas apresentações fora, o Botafogo o é em casa. O Botafogo é o pior mandante de jogos, é o companheiraço daqueles que o visitam. Tem perdido pontos importantíssimos lá no estádio Newton Santos. Então, é um confronto interessante. Curitiba e Botafogo no Rio de Janeiro. O Curitiba, segundo as informações, o seu treinador Guto Ferreira tem dúvidas sérias com relação à peça ofensiva. Ele está imaginando que pode voltar o Léo Gamalho, mas acha que ainda não está muito bem fisicamente. Talvez coloque o Fabrício Daniel como centroavante, ou coloque outro jogador, o Aleph Manga, como centroavante, já jogou nessa posição. Então, pelo menos, publicamente, ele diz ter dúvidas, mas lá, com os seus botões, ele sabe quem vai escalar. O fato é um só, que o Curitiba vem melhorando com o Guto Ferreira, mas para melhorar mesmo, tem que ganhar esta partida frente ao Botafogo. Então valeu. Johnny, Zé Domingos, Natasha, meus cumprimentos, um ótimo final de semana a todos. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos, muito grato, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá.
Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.